Oi, gente, tudo bem? Ahn, Essa semana a gente começou um novo estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens sobre sexualidade. E eu tive uma ideia aqui para me ajudar a estudar mais sistematicamente, talvez ajudar aqueles que não tenham acesso à lição ou que têm a lição aí, mas de repente fica com dúvida em algumas coisas de fazer um resuminho aqui da lição em alguns vídeos aqui no Instagram. É, o plano é fazer um todo dia, mas como hoje é terça, a lição começou no sábado, então hoje eu queria dar um apanhado geral desde sábado, desde até hoje, né? E infelizmente eu não tenho a lição física para mostrar para vocês, porque não tem no aplicativo da CPB ainda não está disponível e aqui em Galápagos eu não recebi e aí eu não comprei na missão lá, enfim, aqui as coisas são meio complicadas. Para você que não sabe o que é a lição da Escola Sabatina, é um guia de estudo que a gente tem lá na Igreja Adventista, que é dividido por grupos, né? E aí tem a lição dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, etc. E a lição dos jovens é basicamente o mesmo tema dos adultos, mas tem uma alternância, né? Então tem um trimestre que é o mesmo tema que os adultos e o outro trimestre é um tema diferente. E nesse trimestre a gente vai falar sobre sexualidade. E o tema dessa primeira semana, né, tem o título de Contracultura. E eu achei muito interessante os comentários ali. No primeiro dia tem uma charge, né, bem legal também, engraçadinha. E eu achei muito interessante o que trouxe ali no domingo, né, que fala sobre script ou roteiro. Ou seja, ele começa contextualizando o que é um script, né? Eu prefiro a palavra roteiro. Quando a gente faz um roteiro, a gente tem um guia para seguir. Quais são os tópicos que a gente vai conversar? Por exemplo, eu faço muito podcast, então eu preciso de um roteiro para saber os tópicos que eu vou conversar. Às vezes, quando é um podcast que a gente faz de storytelling, tem exatamente tudo que a gente vai falar e a gente lê meio que interpretando para ficar mais natural, né? Agora, se você for pensar, por exemplo, no cinema, no teatro, você tem um roteiro com todas as falas do personagem que ele vai seguir, né? Se você tem uma série, é a mesma coisa, enfim. Tudo a gente tem um guia, a gente tem um parâmetro para que a gente siga aquilo, né? E no caso da interpretação, tem exatamente aquilo que você vai dizer e como você deve se comportar na cena, né? O que é muito interessante. Uh, esse script ou esse roteiro que a lição ela vem trazendo no domingo é basicamente comparando o script humano e o script da Bíblia, né? O roteiro dos dois. Então a Bíblia ela traz uma recomendação de como você deve agir, de como você deve guiar a sua vida, né? Ao contrário do que muitas pessoas dizem, você não é obrigado a fazer aquilo. É muito interessante também quando Deus falava com o povo de Israel, né? Ele falava assim: olha, se vocês obedecerão os meus mandamentos, se vocês fazerem aquilo que eu proponho para vocês, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser felizes. Isso quer dizer que Deus não ia abençoar o povo? Lógico que não. Deus continuava a abençoar o povo mesmo quando o povo se rebelava, mesmo quando o povo aderia à idolatria de outros deuses, né? Mas Deus tem uma bênção separada para as pessoas que fazem a vontade, que fazem aquilo que estava dentro do plano dele, né? Então, olha só, você vai ser abençoado na sua vida de qualquer jeito, porque Deus ama você. Ele criou você, né? Ele quer o melhor para você. Só que quando a gente faz aquilo que ele propõe, tem muito mais. É muito melhor, né? É basicamente assim que funciona. Eu não gosto dessa ideia de tipo assim, se você não obedece 10 mandamentos, não vai pro céu. Se você não faz isso, enfim, você vai se dar mal pro resto da vida. As coisas não são exatamente assim, sabe? Deus nos ama, Ele nos abençoa, Ele nos salva, porque há 2000 anos atrás, Jesus
se transformou em um homem e morreu por nós. Ele nos salva e ele nos abençoa porque ele nos ama. No entanto, tem a nossa parte. Qual que é a nossa parte? É aceitar essa bênção, aceitar essa salvação. E como resultado disso, a gente vai fazer as coisas que Deus pede para nós, né? Não como um meio para a salvação, mas como um resultado dela. E com base nisso, a gente tem aqui o script do humano, né? O que é o script humano? É aquilo que as pessoas acham que deve ser feito porque ela pensa que é o melhor, sem considerar o que está na Bíblia, o que é o plano de Deus para você. Por exemplo, em relação à sexualidade, né? Então a gente tem hoje uma ideia de sexualidade que para você ser livre sexualmente, você pode fazer o que você quiser, né? Ao contrário do que está ali na Bíblia. Deus tem um plano para as pessoas. Quando ele criou Adão e Eva, ele planejou a família e ele criou o matrimônio. E o plano de Deus é o sexo ou a sexualidade, enfim, que não é só sexo, né? São várias coisas que estão envolvidas na nossa identidade, mas que principalmente a relação sexual esteja dentro dos planos do casamento, entre um homem e uma mulher, ok? Entre esse plano que Deus tem para essas pessoas. E hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem um contexto em que você não precisa seguir exatamente isso. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter quantos parceiros quiser, você pode ter relacionamentos com quem você quiser. E ok, essa é a sua liberdade dentro do seu livre-arbítrio. Mas Deus fala o seguinte: olha, eu tenho um plano para você. E o plano que Deus tem para nós é o que está na Bíblia, o que ele pensou. E se você fizer isso que eu peço, você vai ser muito mais abençoado, você vai ser muito mais feliz, você vai poder ter plenitude na sua vida. É basicamente isso que a lição vem trazendo no domingo. Na verdade, a lição trouxe... eu dei uma elaborada bem maior. Mas aí na segunda tem algumas coisas interessantes que ela vem trazendo, né? Porque a nossa sociedade hoje em dia, a gente tem uma dicotomia, né? Entre, por exemplo, a saúde mental e a saúde física. É a minha alma e o meu corpo físico. E essa é uma ideia que veio de Platão, né? Essa dicotomia e essa coisa do ser humano estar dividido em duas coisas, né? Então você tem o corpo físico em que você tem fome, você tem o seu apetite sexual, você tem as suas necessidades, seus desejos, e você tem aí as suas necessidades espirituais, né? Que é aquela coisa de você ir atrás, estudar, ter contato com Deus, etc. Só que isso foi uma coisa que é trazido de Platão, da filosofia, né? Inclusive, tem consequências isso também, porque no caso, a evolução, por exemplo, né? A evolução, ela considera todos nós como animais. Então, a partir do momento que nós somos considerados como animais, qual que é o objetivo dos nossos relacionamentos? É apenas passar nossos genes para frente. Não tem por que você pensar em amar, não tem por que você pensar em ter uma família, porque o importante é você ter descendentes. Então, quanto mais parceiros, melhor. Então, não tem problema nenhum você ter dezenas, centenas de parceiros na sua vida, porque você está aqui para fazer isso. Você está aqui para procriar, você está aqui para gerar descendentes e passar isso para frente. Isso é basicamente o que diz a evolução. E isso não diz respeito só aos animais, tá bom? Para a biologia, todos nós somos animais. Então, basicamente, o que serve para o reino animal serve para nós também. Essa questão de romantização, de você ter um casamento, você ter um plano, para as pessoas que são ateias, né, para os ateus, isso é uma imposição da sociedade, porque nós somos animais e nós não precisamos passar por isso. Então, por que eu vou me guardar para o casamento? Ou se você eventualmente não conseguiu aí se guardar para o casamento, tipo, se você não escolheu esperar,
né? Por que que você, por exemplo, vai tomar essa decisão agora de se preservar para a pessoa que você vai encontrar daqui a um tempo? Enfim, né? Por que que você decidiu ter esse tipo de relacionamento só quando você se casar? Isso é uma coisa que, de acordo com a evolução, é uma viagem total, assim. Porque não tem nada de vantagem em você ter só um parceiro na vida, porque o objetivo é você ter descendentes, né? Então, por exemplo, nós somos animais, nós existimos para satisfazer as nossas vontades, para transmitir os nossos genes, e não tem problema nenhum você fazer isso. Só que, como eu falei, Deus tem um plano diferente para nós, né? Ele nos criou, e aí vem a importância da mensagem da criação. Você, né? E a gente tem visto muita gente aí relativizando a Bíblia, dizendo que a Bíblia está cheia de mitos, mas a gente vê que considerar as coisas que estão na Bíblia como literais tem consequências em todas as áreas da nossa vida. Então, no momento em que eu falo que o mito da criação, que a história da criação é um mito, eu estou dizendo que pecado não é resultado, não é uma coisa ruim. A morte não vem do pecado. Eu não preciso me casar, porque o matrimônio, o casamento foi criado por Deus depois que criou Adão e Eva, né? Então, por que que eu vou decidir ter relações sexuais apenas com o meu marido se não tem importância nenhuma todas essas coisas? Então, se a gente parar para pensar, e é por isso que é importante a gente falar sobre isso, é que acreditar no relato histórico e literal da Bíblia, especialmente nos primeiros capítulos de Gênesis, gente, tem consequências para tudo, né? Porque, sinceramente, na minha opinião, se você não aceita tudo que tá ali, você joga a Bíblia fora. Você joga. Por que que vai ter razão de existir o sacrifício de Jesus? Por que que vai ter razão de existir o sacrifício do Cordeiro que apontava para o sacrifício de Jesus? Por que que vai ter razão de existir o livro de Apocalipse falando que Jesus vai voltar e vai levar a gente para o céu, para uma realidade em que não vai ter coisa ruim mais, né? Tipo, não tem como você negar o Gênesis, porque se você negar o Gênesis, você nega a Bíblia inteira. Enfim, espero que vocês tenham gostado e amanhã, e espero também que dê certo de fazer outro vídeo aí, sim, só sobre a lição de terça-feira. Eu vou tentar fazer uma live, não sei o horário, porque depende da hora aqui de Galápagos e vai ser bem cedinho, né? Mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!